Estamos voltando, é o nosso terceiro e último bloco. O nosso convidado de hoje, o Dr. Marcelo, que é juiz do Tribunal Regional Eleitoral, está conosco aqui falando a respeito das eleições que logo, logo estão aí e se aproximam. Dr. Marcelo, a questão mais, digamos assim, polêmica do momento, a questão da reforma eleitoral, né? No seu sentido, o senhor, pelo olhar de dentro da justiça, de quem atuou, de quem colaborou, né? O que o senhor sente, primeiro, se o senhor acha necessária essa reforma, né, que ela deva acontecer, e se ela deve acontecer, em que pontos a gente deveria agir nessa reforma? A questão da reforma política, parece que nós partimos de um pressuposto um tanto equivocado, que a reforma da legislação vai levar à alteração dos costumes. Isso não é uma regra assim, que me parece tão simples, mas acho que algumas questões podem ser alteradas no que diz respeito à legislação eleitoral, como, por exemplo, essas limitações que existem em relação à propaganda. A grande questão da reforma política é que ela jamais conseguiu ser aprovada. Primeiro, se discute que tipo de reforma que se quer. Na realidade, tudo cabe numa reforma política. Desde fora as cláusulas pétreas, não é, que são imexíveis, por assim dizer, é curioso observar que, se nós formos primeiro discutir o que é uma reforma política, nós vamos chegar a muitas respostas, né? A segunda questão que me chama a atenção é que todas as reformas políticas que foram tentadas, infelizmente, esbarraram numa dificuldade muito grande, que é o interesse dos próprios parlamentares em relação à sua sobrevivência, que é um interesse que eu, você, temos, enfim, todos nós temos. Talvez se nós fizéssemos uma reforma política para valer a partir de uma data futura, daqui a 4, 5 eleições, talvez ela viesse ser realizada. Na atual quadratura da história, eu não acredito que uma reforma política seja realizada. A gente teve micro mudanças que são extremamente representativas. A questão da ficha limpa, né? A questão do deputado não poder mais renunciar à fidelidade partidária, né? Que ele deve manter, de ele não poder mais renunciar para salvar a pele num caso de improbidade. Como é que o senhor vê essas mudanças? O que ocorre é que, como não há vácuo no poder, como o legislativo não se prontifica a realizar uma reforma eleitoral, essas alterações significativas na legislação acabam sendo realizadas ou por leis de iniciativa popular, como foi a captação ilícita de sufrágio, o artigo 41A, a própria lei da ficha limpa, e me parece muito grave o fato da possibilidade de se fazer reforma política por meio de decisões judiciais. A infidelidade partidária foi assim, não é? Decidiu-se no Supremo Tribunal Federal e o TSE fez uma resolução apenando com perda do mandato aquele parlamentar que mudar de partido, não é? Então, isso foi a partir de uma interpretação, retirou-se da representação popular, do parlamento, aquilo que lá deveria ser decidido. Nós temos esse risco também, não é? De uma reforma política ocorrer de forma casuística via decisão judicial, que me parece não é saudável. A gente também, sobre esse aspecto, né, tem a seguinte condição: um poder age na inércia do outro. É difícil o próprio poder enfrentar suas mazelas, cortar sua própria carne. Isso aconteceu, a questão da ficha limpa, aquela resposta, né, de questões eleitorais e outras questões, por força daquelas manifestações, que meio que assustaram o poder político, né? Deram uma desequilibrada assim, nas decisões e acabaram projetando essas decisões para, como o senhor diz, de afogadilho, de olha, vamos entregar aqui esses anéis para ficar com os dedos, né? Então, essa questão, o senhor vê que o tribunal acabou agindo pela inércia do outro poder que não fez? Que no caso seria o parlamento? Na realidade, sim. No que diz respeito à fidelidade partidária, sim. No que diz respeito à lei da chamada ficha limpa, o que se pretendeu fazer? Em 1994, veio uma emenda constitucional e alterou
o artigo 14, parágrafo 9º, para dizer que as eleições, outros casos de inexigibilidade poderão ser criados a fim de proteger a moralidade, a probidade, levando em consideração a vida pregressa dos cidadãos. Essa fórmula, essa ideia de limitação do universo daqueles que serão candidatos é uma herança do artigo 151 da Emenda Constitucional 69, da época da ditadura. Eu tenho uma certa restrição, e até sob o ponto de vista da eficácia, eu não sei se restringindo o número ou o universo em tese das pessoas que podem transgredir, é que nós vamos ter um regime democrático melhor. Eu continuo acreditando que o melhor caminho é o fortalecimento das instituições democráticas, levar ao povo conhecimento em relação a cada um dos candidatos e deixar que o povo decida. Isso me parece mais eficaz do que essa pouca reverência que se tem com a política, não é? A ideia de que a política é uma coisa abjeta, de que ela é feita por homens que não são homens de bem. Eu tenho muito receio em relação a essa visão um pouco moralista, né, do fenômeno político. Essa mensagem é extremamente importante, né? De que o povo entenda o poder que ele tem, entenda o poder do voto dele, a importância do voto como participação política, né? E o povo é o maior responsável pelas pessoas que elege. Nós não podemos dimensionar e esquecer essa questão. Ora, se na política há malfeitores foram colocados lá pelo povo. Nós não podemos afastar a responsabilidade do povo pelas suas escolhas. Não é pela redução judicial ou legal do universo de pretendentes a candidatos que nós vamos ter uma melhoria do regime democrático. Vou lhe dar um exemplo. O advogado, aquele que foi expulso de uma corporação de ofício, como CREA, OAB, Ordem dos Músicos, por exemplo, por uma infração ético-disciplinar, ele fica inelegível por 8 anos. O advogado que por 3 vezes for suspenso por retenção indevida de autos, pega o processo, não devolve, ele pode ser expulso da ordem. E essa expulsão vai gerar uma inelegibilidade de 8 anos. Que é grave. Que é gravíssima. Você acaba com a vida política de alguém, não é? Então eu tenho algumas... acho que isso precisa ser discutido. Eu, como juiz em fase da legislação, sou obrigado a aplicá-la. Nós temos muito que amadurecer ainda no nosso processo eleitoral, né? E realmente amadurecer a democracia, como o senhor fala, né? Mas é importante, só me permite uma parte na tua fala, quando tu fala dos candidatos, que realmente, muitas vezes, uma parte da imprensa vende para a população que os candidatos são todos iguais, que os candidatos não são probos, aqueles que entram para disputar um cargo eletivo, e parece que tenta jogar todo mundo na vala comum, e isso cega um pouco a sociedade, as pessoas principalmente mais simples. E é importante que a gente, aqui nesse nosso programa, que tenta levar informação, sempre busque passar informação para o povo que ele tem que procurar o candidato melhor. Exatamente. E se informar, com certeza. Felizmente, nosso tempo encerrando, foi um prazer lhe ter aqui. Obrigado. Né? Lhe agradeço aí por esses 2 anos em nome dos advogados aqui de Tubarão, da nossa universidade, a sua representação em relação à advocacia, né? Nos representando lá no tribunal. Isso é um exercício de cidadania, do qual todos nós ficamos muito contentes e muito orgulhosos. Muito obrigado. Tá? A honra é toda minha. Agradecemos a sua presença, do Clésio, que é o meu companheiro aqui de programa, e nós voltamos na semana que vem. Até mais.